paz do Senhor a todos os pastores, obreiros da seara do Senhor, amém, as nossas pastoras. E aqui é a pastora Romênia de Goiânia, Vila Bandeirante, faz parte da Regional de Goiás. E louvo ao Senhor por mais essa oportunidade que nos é dada agora no livro de Êxodo, aonde vamos estar iniciando mais uma leitura diária. E quero aqui agradecer a nossa presidente, pastora Eloide Ramos de Sá, nosso pastor Gideonzinho, vice-presidente, todos os companheiros aí que estão nesse projeto maravilhoso, lindo, da leitura diária, e que temos aprendido a cada dia com cada obreiro que tem tido a oportunidade. E que Deus venha estar nos abençoando mais uma vez. E já entrando aqui na leitura do capítulo 16 do livro de Êxodo, aonde nós vamos ver as maravilhas do Senhor que continua sobre o povo de Israel, e que Deus tem feito, que Deus continua fazendo na vida deles após a saída do Egito, após a passagem do Mar Vermelho. Começa então a peregrinação do povo de Israel até a terra prometida, a qual Deus tinha promessa sobre a vida do povo de Israel, a qual Deus enviou um libertador por nome Moisés. E nós já estudamos, né? E aqui nós vamos entrar no capítulo 16, aonde vamos ver Deus mais uma vez operando as suas maravilhas para com o povo. E a primeira parte dessa palavra, deste capítulo, fala sobre Deus mandando maná para o povo. Logo após, Deus também manda carne. E o interessante, amada, é que nós vamos ver o trabalhar de Deus em meio às suas maravilhas. E o quanto que o nosso Deus, ele se preocupa, o quanto que o nosso Deus, ele é perfeito, e ele escolheu um povo, separou um povo para que fosse diferente das demais nações, e que em tudo eles fossem diferentes. Amém? Então vamos iniciar, aonde começa dizendo, o primeiro versículo, começa dizendo assim: E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Amém? Aqui nós vamos ver a peregrinação do povo saindo de Eli. Eles veio para o deserto de Sim, né? Já fazia 2 meses e 15 dias que estavam peregrinando desde a saída do Egito. Agora eles chegam ao deserto de Sim, e mais uma vez o povo começa a murmurar e a queixar. Versículo anteriores, capítulos anteriores, nós vamos ver quando o povo está ali no deserto e eles começam a murmurar e a clamar para Moisés, que estavam com sede, que queriam tomar água, e começa a fazer aquela murmuração toda, porque as águas ali onde eles estavam eram águas amargas. Deus, ele tem um propósito em tudo. E o povo, eles já tinham visto as maravilhas que o Senhor tinha operado no Egito. Talvez eu e você podemos pensar assim:
Só o que Deus fez no Egito já bastava para que o povo vivesse o restante de sua vida, da sua caminhada, obedecendo, sendo fiel a Deus, sem querer reclamar, sem querer queixar, sem querer retroceder, mas aceitar a vontade de Deus. Mas a gente vemos pelo relato da história que não é bem assim. O povo se esquecia muito fácil das maravilhas do grande poder de Deus, porque Deus, ele prometeu, e quando ele promete, ele cumpre. E Deus, ele sempre prometeu prosperar, cuidar, zelar do povo dele, desde a promessa de Abraão. Assim Deus fez. Mas ainda havia muitos que, no momento de dificuldade, a primeira atitude deles era murmurar. E nós vamos ver que no capítulo 16, mais uma vez, o povo murmurando, agora por comida, querendo comer, né? Lá no versículo 2 diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto, para matar-te a fome a toda esta multidão? Olha só, amados. Aquele povo, eles começaram a murmurar e a queixar com Moisés sobre a comida. E o mais triste dessa situação é que eles começaram a falar das comidas do Egito. O mais triste que nós vemos aqui dentro deste capítulo, a murmuração já era bastante desagradante à face do Senhor Deus. Mas além deles murmurar, deles reclamar, deles perturbar Moisés, Arão, Deus, o próprio Deus, eles ainda questionaram a vida deles ali do Egito. Quando nós lemos, quando nós estudamos a vida em que eles viviam naquele Egito, vida de escravidão, eles não tinham paz, eles não tinham sossego, eles eram afrontados, eles eram castigados, né? A gente vê a história deles. E mesmo assim, tudo isso Deus cuidando deles. Mas em tudo isso, amados, o coração deles ainda estavam ali no Egito. Infelizmente, o coração daquele povo murmurador ainda não estava com Deus. Ainda não estava com Deus, eles estavam com o coração ligado ao Egito. Era só chegar uma necessidade, era só chegar um momento difícil e eles já corriam e já começavam a lembrar do Egito. Eles não lembravam do sofrimento, do que eles passavam, eles pensavam só nali que eles tinham comida, eles tinham coisa boa, eles comiam bem. Eles falavam que preferiria morrer ali sofrendo, mas pelo menos ali tinham comida. Imagine o pensamento desse povo. Eu imagino Moisés como líder desse povo. Moisés, ele foi enviado para tirar aquele povo da escravidão. O povo já não seriam mais escravos, estavam ali libertos. Eles estavam ali, amados, agora eles iam ser dono da sua própria terra. Eles iam conquistar seus bens. Eles próprios iam conquistar. Eles estavam debaixo da bênção do Senhor. O Senhor só queria que aquele povo fosse obediente, ouvisse a sua voz e obedecesse. Mas o povo continuava a murmurar, o povo continuava a falar. Então o coração daquele povo ainda estava dentro do Egito. Porque no momento em que houve esse momento difícil, a primeira coisa que eles tinham que fazer era ir para a presença do Senhor. O que eles fez? Foi queixar para Moisés, foi queixar para Arão e dizer: nós vamos morrer aqui de fome, mas antes nós morrêssemos no Egito de fome. Mas antes Deus tivesse nos matado lá, porque lá pelo menos nós tínhamos que comer.
Agora Deus nos traz aqui para que nós ficar passando fome. Era assim que eles estavam dizendo, amados. Era assim que eles estavam dizendo. Olha aqui. Eles não se lembravam do sofrimento deles, pois preferiam estar lá sofrendo, escravizado, a estar no deserto sendo guiados pelo Senhor. Mas aqui nós vimos quanto Deus é longânimo. E mais uma vez Deus supre a necessidade deles. Aqui, amados, nesses próximos versículos, nós vamos ver a longanimidade do nosso Deus. Como que o nosso Deus ele é longânimo. Olha aqui, versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comiam pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar-te de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Amados, aqui nós vamos ver, a partir do versículo 4, 5 em diante, Deus ele manda maná do céu. Ele ouve a murmuração do povo, porque ele é um Deus longânimo. Ele não volta a palavra dele atrás. Nós vamos ver aqui mesmo, dentro desse livro de Êxodo, uma hora em que Deus diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. E ele, mesmo através da murmuração daquele povo, ele cumpriu a palavra dele. Ele mandou maná. Mas Deus, como um Deus perfeito, Pai, cuidador de nós, ele quer também a nossa obediência. Não é só mandar o maná do céu. Não é só descer carne do céu. Mas Deus queria que o povo tivesse obediência. Que o povo tivesse organização. Que o povo tivesse educação. Engraçado que a gente já vê aqui, interessante, amados, que a gente já vê aqui Deus já tratando com o homem sobre até a questão da educação alimentar, né? Interessante nós vemos isso aqui. Porque ele diz, olha, vai descer maná, mas vocês só vão pegar a quantidade certa, não passa do que eu mandar. E Deus deu a quantidade certa que era para cada um pegar, por família. Deus deu a quantidade certa. Olha aqui, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Deus ainda diz para Moisés: eu vou mandar sim, mas você vai dizer para esse povo que é para eles pegar uma porção por dia para cada família. E eu quero ver se eles vão obedecer. É como se Deus estivesse dizendo assim, amados: olha, vocês mais uma vez murmuraram. Vocês mais uma vez pôs em dúvida aquilo que eu prometi a vocês. E eu prezo pela minha promessa, eu prezo pela minha palavra. E eu vou cumprir ela. Agora eu quero ver vocês. Se vocês vão obedecer. Se vocês vão fazer tudo conforme eu falar. Porque lá no Egito, eles eram escravos e eles tinham que fazer tudo que Faraó e os egípcios ordenavam eles fazer. Eles tinham que fazer. Ou então eles eram castigados. Ou muitos até morriam. Então Deus estava querendo ver aqui a obediência e a fidelidade daquele povo para com o que a palavra de Deus estava ordenando a eles fazer. E aqui está dizendo, e Deus ainda disse mais: e acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito,
E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmuremos contra nós? Disse mais Moisés: isso será que quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Eles estavam ali perturbando Moisés, perturbando Arão, mas aquela perturbação não era para eles, era para Deus. Deus é que estava recebendo aquela afronta. Porque não era Moisés que ia andar maná para o povo. Não era Moisés que ia dar carne para o povo. Quem ia cuidar, alimentar e cuidar do povo era Deus. Moisés ele estava ali como um guia, um representante de Deus na terra. Arão e Moisés era isso. Mas quem ia prover todo o cuidado do povo era Deus. Mas Deus também queria ver a obediência daquele povo. E assim Deus fez. E o interessante que nós achamos nesse capítulo, amados, que Deus ele é muito organizado. E nós vamos ver que Deus ele manda na parte da manhã o maná e na parte da tarde ele manda carne para que o povo não enjoa, né? Nem no pão e nem na carne. Preste atenção, para que o povo não enjoa. E nós vamos ver aqui que Deus, então, ele começa, desde já, a ensinar o povo as ordenanças da lei. Ele já começa a preparar o povo para as ordenanças da lei que vai chegar. Amém? E nós vamos ver aqui, então, Deus falando com Moisés e enviando o maná de manhã e a carne à tarde. E o povo se alimentando em nome do Senhor Jesus. Mesmo através da murmuração. Lá no versículo 16, nós vamos ver aqui que Deus fala assim: e esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem à sua tenda. Os filhos de Israel fizeram assim e colheram uns mais e outros menos. Amados, nós vamos ver aqui outra coisa interessante acontecendo. Que Deus ele dá uma ordem e ele quer ser obedecido e ele quer ser atendido por essa ordem que ele deu ao povo. E ele diz que independentemente do tamanho da família, se fosse pequena ou fosse maior, que pegasse a quantidade certa de carne, a quantidade certa de maná, e que não pegasse a mais e guardasse para o outro dia. Mas como nós vemos, amado, o ser humano, muitas vezes, ele é muito desobediente. E nós vemos aqui alguns dos israelitas. Eu tenho como meu pensamento que eles afrontaram Deus. Porque a partir do momento em que eu faço algo que Deus disse para mim não fazer, eu estou afrontando o que Deus me ordenou para me fazer, eu não fiz. Eu fiz o contrário daquilo que Deus mandou eu fazer. Então eu estou afrontando Deus. E aqui nós vemos alguns daqueles israelitas afrontando o Senhor. Quando alguns deles pegou e guardou maná para o outro dia. Guardou reserva para o outro dia. E diz que no outro dia, o que aconteceu? Estava cheio de bicho o alimento. Estava fedendo. Nós vamos ver aqui. Que no dia seguinte, olha que lá no versículo 20. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte.
E aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Moisés cirou, Moisés ficou chateado, Moisés ficou muito chateado. Porque o povo não obedeceu. O povo ainda estava desobedecendo às ordens de Deus. O povo foi atendido, o povo estava com fome, Deus atendeu e o povo desobedeceu. O povo não deu ouvido. E nós vamos ver que Moisés ele ficou muito chateado. E aí Deus falou assim, que não era para eles fazer daquela maneira. Moisés repreendeu o povo, Moisés repreendeu eles. E Moisés falou assim, não faça isso. Aí sabe o que aconteceu, amados? Deus vem com outra palavra e diz, olha Moisés, até o 6º dia, cada um pega a sua quantidade certa. Mas no 6º dia, vão pegar 2 vezes. Por quê? Porque no 7º dia é o dia do descanso. O sábado era o dia do descanso. Deus já estava preparando o povo para que houvesse um dia de descanso do Senhor na vida deles. Logo na frente nós vamos ver quando Moisés recebe as tábuas dos mandamentos, né? E nós vamos ver que no livro das leis, onde o Senhor manda que o povo guarde o sábado. Sábado é o dia do descanso, sábado é o dia do repouso, o dia de estar com a família, o dia de estar na presença do Senhor. Olha aqui. E versículo 22. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Interessante, né? Porque eles guardaram a mais, a comida perdeu. Porque Deus ordenou que não guardasse. Agora Deus manda, né? Deus ordena que se guarda o dobro do pão por causa do dia do descanso. Aí alguns viram que as pessoas estavam pegando em dobro, correram para Moisés e disseram para Moisés, Moisés, o povo está pegando a mais. Aí Moisés falou, não, isso foi a ordenança que Deus deu. No 6º dia que todos pegam em dobro e guardam. Por quê? E ele diz lá no versículo 23, e ele disse-lhes isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E o que quiseste cozer no forno, cozeio. E o que quiseste cozer na água, cozeio em água. E tudo que sobejar, ponde a guardar para vós até amanhã. Amém? Então aqui o Senhor, amados, já estava ensinando o povo. 6 dias trabalhe, no 7º descanse. Né? Eles não tinham esse costume lá no Egito, mas Deus já estavam ensinando ao povo a maneira de estar sendo abençoado por Ele, guiado, ensinado pelo Senhor. Ei, Deus cuida de nós, Deus espera de nós obediência, Deus espera de nós que nós obedecemos, Deus espera que nós sejamos fiel a Ele, que nós andemos tudo conforme Ele manda nós fazer. Assim era o que Ele queria do povo de Israel. Por isso ele tinha como líder Moisés. Arão estava ali, sendo o porta-voz de Moisés. Para que o povo obedecesse, para que o povo não viesse a cair novamente na escravidão do pecado, da desobediência. Deus ainda manda que o povo pegue daquele maná e guarde. Reserva. Aquele maná que Deus mandou o povo guardar, ele não se perdeu, ele não derreteu, ele não criou bicho, sabe por quê? Porque era uma ordenança de Deus. Deus preservou aquele maná para que aquele maná fosse conhecido nas outras gerações. Deus manda também que Arão guarde uma porção daquele maná para que fosse guardado. Lá na frente nós vamos ver o porquê que Deus pede que Arão guarde, né, essa porção do maná. Lá na frente nós vamos entender o porquê que Deus pede, né, para que seja guardada essa porção do maná. Olha aqui o que diz aqui, ó. E disse Moisés esta palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gome dele e o guardarás para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer deste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito.
Disse também Moisés a Arão, versículo 33, toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, e guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte da efa. Aqui no versículo 36, vem explicando o que é um gomer. É a 10ª parte da efa, né? Então, amados, nós vamos ver aqui, dentro desse versículo, duas coisas que nós não podemos fazer. Murmurar e desobedecer às ordenanças de Deus. Deus, por ele ser tão longânimo, ele não trouxe castigo sobre Israel, ali naquele momento. Mas ele mandou o maná e ele mandou a carne para o povo. Mas lá na frente, amados, pela desobediência, por tanta murmuração, o povo peregrinou 40 anos no deserto. E mesmo nesses 40 anos, nós vamos ver as maravilhas de Deus acontecendo na vida deste povo. Amém? Que Deus vos abençoe e que Deus venha cada dia nos capacitar mais em nome de Jesus.